E eu converso agora com o fisioterapeuta Eduardo Antonieto. Nosso assunto é osteopatia. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, Alessandra. Obrigado, tudo bem. Eu gostaria que você explicasse o que é a osteopatia. Bem, a osteopatia é uma técnica que surgiu em 1872 com um médico chamado Dr. Andrew Taylor Still, nos Estados Unidos, que, convocado para a guerra dos Estados Unidos, foi servir à frente de batalha e, diante da sua frustração com os tratamentos medicamentosos, se viu na obrigação de desenvolver uma nova técnica para tratar os pacientes. Dessa frustração fez com que ele voltasse a trabalhar num hospital nos Estados Unidos, e ele percebeu que quando os pacientes chegavam lá e ele tocava os pacientes, realizava uma certa massagem, ele percebeu que isso desenvolvia um certo benefício nos pacientes. Ele aprofundou-se nas técnicas, estudou muito a respeito do caso, então ele percebeu que o toque, essa terapia manual, tinha um benefício muito grande. Eduardo, e o que difere a osteopatia das outras técnicas manuais que a gente já conhece? Bom, a osteopatia ela é, digamos assim, exclusivamente manual. Atualmente a fisioterapia passa um grande descrédito por parte dos próprios pacientes também, na questão de que você vai fazer uma sessão de fisioterapia, principalmente se for por convênio, e os pacientes são colocados em aparelhos, choquinhos, ultrassons, gelos, enfim, a terapia manual, a osteopatia, ela se baseia somente em tratamentos manuais, não há aparelho algum durante o tratamento. E qualquer pessoa pode fazer esse tratamento? De qualquer idade? Qualquer pessoa de qualquer idade, desde o recém-nascido até o idoso. Durante as técnicas existem algumas situações de manipulações ósseas, e as únicas ressalvas são para pacientes com osteoporose, pacientes com câncer, ou até mesmo naquele sentimento que a gente chama de feeling, que é quando a gente coloca a mão na pessoa e algo lhe diz, fala, não manipule essa pessoa. Então a gente tem que ter uma vozinha interior, escutar um pouquinho a voz interior. E por que nesses casos não é possível? Bom, a osteoporose, devido à fragilidade óssea, ocorre um risco de traumatizar o osso, causar uma fratura ou uma luxação, algo nesse sentido. O câncer pelo risco de metástase e a questão do ouvir o eu, de algo que esteja omisso naquela situação, mas que você sabe que pode vir a desenvolver algum problema maior para o paciente. Ô Eduardo, e em que casos a osteopatia é indicada? Bom, a osteopatia é uma técnica muito completa. Hoje ela atua desde disfunções do esqueleto ósseo. Então, por exemplo, uma pessoa que amanhece com dores na região lombar, o ciático atacado, torcicolos, isso falando de esqueleto. Depois nós evoluímos para a osteopatia visceral. Até mesmo as disfunções das vísceras do nosso corpo estão ligadas à osteopatia. Por exemplo? Por exemplo, uma dor estomacal. A pessoa acorda do nada com uma dor estomacal e vai, obviamente, procurar por um gastro, Então o gastro realiza os seus exames, faz as endoscopias, dá o medicamento devido à situação e o paciente não vem apresentar a melhora. Então a osteopatia vai avaliar o estômago desse paciente. Através do toque nós conseguimos sentir a movimentação do órgão por debaixo da pele, é um toque muito sensível, e aí nós conseguimos detectar qual tipo de disfunção que essa víscera apresenta. E identificando essa disfunção, nós conseguimos mobilizar essa víscera para que ela volte à sua função normal. Voltando à sua função normal, é o que nós falamos que nós cortamos o mal pela raiz e, obviamente, então, os sintomas, as dores que este paciente apresenta acabam por desaparecer. E quais são os outros casos de indicação? Bom, outros casos, enxaqueca, O terceiro nível da osteopatia é a osteopatia crânio-sacral. Então, pacientes que sofrem de enxaquecas, independente da enxaqueca que seja, nós temos enxaqueca por origem emocional, nós temos por intoxicação alimentar, nós temos por uma disfunção dos ossos do crânio, que os ossos do crânio se movimentam, ainda que microscopicamente, eles podem se travar em determinadas situações. Então, nós conseguimos mobilizar os ossos do crânio, por exemplo, para amenizar ou até mesmo sanar toda essa enxaqueca. Casos de sinusite, também.
E aí entra uma outra, o último módulo da osteopatia, que é a osteopatia informativa, que são os problemas emocionais vivenciados pelas pessoas, geralmente problemas negativos. E hoje em dia está muito comum, né? Síndrome do pânico, depressão. Exatamente. Enfim. As pessoas procuram tratamento e falam assim, mas eu não tenho nada que possa me fazer estar sentindo essa dor, eu não passei por nada. Isso às vezes não está ligado à semana passada ou ao mês passado, mas sim, de repente, até no período de gestação em que ela estava na barriga da mãe. Um trauma vivido pela mãe pode ser passado para seu filho dentro da barriga e esse filho vir a desenvolver o seu problema lá na frente com 15, 20 anos de idade. Então a osteopatia informativa, ela busca sanar esses problemas emocionais vividos pela pessoa. Um divórcio, né? A perda de um ente querido. Então, enfim, a osteopatia veio com uma evolução muito grande, assim, digamos que ultrapassou por fora as demais terapias e tem dado surtido muito efeito, assim. Tudo pelo toque, né? Tudo pelo toque. Mas é claro, pelo que você está me falando aqui, principalmente nesse caso da osteopatia informativa, você conversa bastante com a pessoa para saber o que se passa com ela, né, Eduardo? Não, na verdade não. Não? É tudo pelo corpo? É tudo pelo corpo. O corpo fala. O corpo fala. É como se nosso corpo estivesse dividido em microgavetinhas e cada pontinho que nós tocamos, para saber se esse ponto está móvel ou não, o móvel é o normal, o bloqueado é o anormal. Por exemplo, como é que você detecta que uma pessoa tem, por exemplo, transtorno bipolar ou que ela está com depressão? Sim. Quais são os pontos que fazem você... A partir do toque que nós praticamos, nossa mão é chamada para o ponto, para a gavetinha que diz a respeito de determinadas situações. Então, por exemplo, quando a gente coloca o paciente deitado, fica lá com a roupa normal, né? E vamos tocando desde o pé até a região do crânio. Ou você pode fazer o inverso, do crânio aos pés. E então, as nossas mãos do terapeuta são chamadas, é como se houvesse uma energia puxando a mão para determinada região. Então, o corpo está mapeado pelas microgavetinhas. Então, dependendo da gavetinha que a gente a gente vai saber que emoção foi vivida por este paciente e as consequências que ela desenvolve nesse paciente. Então, muitas vezes a pessoa sofre de depressão, mas ela não sabe o que está acontecendo. E aí, a gente, por exemplo, pelo toque, a gente vira para ela e fala assim, olha, você está vivenciando ou viveu uma situação em que você teve que engolir alguma coisa, mas que não foi digerida. Por exemplo, o seu chefe mudou você de cargo dentro da empresa, um cargo inferior ao que você estava, isto lhe trouxe um descontentamento, um sentimento de desvalorização perante os colegas dentro do seu trabalho, sendo que você é muito eficiente naquilo que você faz. Porém, você não tem a opção de uma escolha de um novo cargo, de sair daquele trabalho para um outro cargo. Então, aquilo gera uma sensação de angústia, uma sensação de dor, uma sensação de perda e uma sensação de depressão. E a pessoa não sabe por que ela está com depressão. Né? Muitas vezes isso está no inconsciente da pessoa. É muito interessante isso que você disse, né? Que o corpo fala. Sim. Agora, quantas sessões são necessárias para melhorar a vida de uma pessoa? Por exemplo, a gente está falando de casos de depressão, falamos também de casos de hérnias, enfim. É claro que há casos e casos, né? Claro. Mas, em média, quantas sessões são necessárias? Olha, as sessões giram em torno de 3 a 5 sessões. Isto numa fase inicial de tratamento. O que diferencia um pouco a osteopatia da fisioterapia tradicional é que a osteopatia, ela, após ser aplicada, necessita dar-se um intervalo mínimo aí de 3 a 5 dias para que o corpo entenda aquilo que foi aplicado a ele. Então, nós damos esse intervalo. O paciente volta só daí 5 dias, uma semana, né? Não é aquela sessão cotidiana, uma atrás da outra. Então, nós fazemos praticamente uma sessão por semana. E cada sessão dura quanto tempo? Depende de caso para caso. Tem pacientes que eu consigo tratar em 30 minutos, 20 minutos, e tem pacientes que eu preciso de 1 hora, 1 hora e meia. Né? Mas, em média, 45 minutos é o tempo de
de tratamento para cada paciente. Eduardo, esse tipo de tratamento é custeado pelo SUS ou não? Não. Infelizmente, o SUS, né, e todos os outros convênios utilizam uma tabela de referência para cobertura de planos de tratamentos. Aqui no Brasil, essa tabela é uma tabela de 1996. Nossa, está bem atualizada, Está bem atualizada, né? Para se ter uma ideia, hoje, uma sessão em média de fisioterapia por essa tabela da Associação Médica Brasileira gira em torno de R$6 a R$7. Nossa, né? E qual é o custo? O custo dessa terapia atualmente gira em torno de R$70 por sessão. Então ela é somente um tratamento particular, né? Não tem custeio de nenhuma entidade governamental. Então hoje esse é o valor cobrado em média em Araçatuba. Isso. Varia um pouco, tem algumas pessoas cobrando um pouco mais, tem alguma por aí. Varia o quê? De 70 a 120. A 120 reais. Exatamente. Correto. Bem, a gente falou só de problemas que já estão instalados, né? Sim. Mas a osteopatia, ela ajuda a prevenir também doenças? Ajuda a prevenir, né? Melhora a qualidade de vida da pessoa? Sim. Existe aquelas pessoas que chegam ao meu consultório falando, doutor, eu tô vindo aqui porque eu escutei um amigo falar que ele veio aqui e melhorou, mas aí eu pergunto, mas o que você tem? Ele fala assim, olha, eu tenho de manhã, alguns dias que eu acordo, eu sinto uma rigidez na nuca, ou eu levanto da cama, a coluna está meio travada, está meio dura. E aí você vai avaliar, esse paciente não é um paciente potencialmente lesionado. É um paciente que tem uma restriçãozinha de alguns ossinhos, de algumas vértebras da coluna, e isso acaba gerando então esses bloqueios, essas dorezinhas matinais, ou ao final do dia, após ficar sentado muito tempo no trabalho. Então a gente dá uma analisada nesse paciente e através dessa manipulação que nós fazemos, a gente faz uma prevenção. Facilmente percebido que após a primeira sessão, eu sempre dou o retorno ao paciente após 3 dias para saber como que ele evoluiu nesses 3 dias. Então o paciente fala assim, olha doutor, estou muito melhor, estou me sentindo mais leve, mais livre nos movimentos que eu faço e as dores estão desaparecendo. Então, ela tem o seu caráter preventivo, sim, e eu sempre falo para os pacientes que o nosso corpo, eu costumo brincar, apesar da comparação ser muito chula, desculpa a palavra, que o nosso corpo é igual um carro. O carro está andando na rua todos os dias, está enfrentando buraco, chuva, tempestade, sol, e é necessário fazer uma manutenção. O nosso corpo é dessa forma. Como você mesma disse, nos dias de hoje é muito comum as pessoas apresentarem problemas de depressão, de angústia. Por quê? Porque estão insatisfeitos em casa, estão insatisfeitos no trabalho. Porque é um corre-corre danado, muita informação. Exatamente, né, hoje a gente corre atrás do trabalho, né? Não temos tempo para a vida nossa particular. Então, o corpo precisa ter uma manutenção também. E a osteopatia, através disso, a gente consegue dar essa manutenção. Você não precisa estar doente, você não precisa estar sofrendo de dores para estar fazendo uma sessão de osteopatia. E a osteopatia também ajuda no combate à insônia? Muito, muito porque, como eu disse, o estado emocional interfere muito na gente. E muitas pessoas não conseguem desligar dos seus problemas fora de casa, né? Ou seja, leva os seus problemas do trabalho para dentro de casa. E é aquela pessoa que deita na cama e não consegue tirar o plug da tomada, né? Então, através do toque, a gente consegue trabalhar alguns pontos que a gente chama ponto de quietude, né? A gente traz, após a manipulação, a pessoa imediatamente sente uma sensação de calor descendo pelo corpo, uma sensação de moleza, a pessoa fica totalmente leve na maca. Tem alguns pacientes que chegam até a dormir durante o tratamento. Mas tem que dormir em casa também depois. Exatamente, não pode dormir muito lá. À noite. Exato. O Eduardo, tem algum telefone de contato? Tem sim. Alguma outra fonte de informação para as pessoas? Tenho sim. O telefone de contato é o número 3305-9080. 3305-9080. Correto, esse é o do consultório. O consultório está na rua Cucide Almeida, número 224. E também temos o blog. Desenvolvi um blog para que as pessoas pudessem ter acesso. Só digitar lá www.fisioterapeutaeduardoantonieto, com 2 T's no final, .blogspot.com.
Então, www.fisioterapeuta.eduardoantonieto, com 2 T's.blogspot.com. Corretamente. Eduardo, muito obrigada. É um Obrigado tema bastante você. interessante, né? Até porque muitas pessoas não conhecem, certamente. Sim, obrigado você pela oportunidade, por estar divulgando o tema. Nós é que agradecemos. Um ótimo dia para você. Obrigado, igualmente.